Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti e hoje vou dar um tempo para você que ainda não curtiu o vídeo, já curti. Vou dar um tempo para você que ainda não se inscreveu, pode inscrever, é de graça, né? Fica à vontade, se inscreve porque você vai gostar desse vídeo. Você já veio pelo título, né? Então você sabe que vai gostar, tá? Eu sou o Renan Perrotti, como já disse anteriormente, estou aqui no canal Direito na Real, mais uma vez, né? E vou mostrar para vocês um tema que vai ajudar ou não a vida de muita gente, né? Eu espero que esse tema contribua bastante, né, para vocês. E se você gostar realmente, compartilha com os amiguinhos, que muita gente está precisando dessa informação que você já tem, né? E por que se reter essa informação? Vamos espalhar esse vídeo para todo mundo ver. Antes de você saber do vídeo, solta a vinheta. Já soltou a vinheta, que aqui é rápido, né? Na edição eu vou e volto. Hoje eu vou falar para você de uma notícia que saiu na Folha, né? É que Portugal está querendo sim ampliar, né, os quesitos para a nacionalização de filhos de estrangeiros em território nacional. Tá? A notícia é assim: Portugal discute ampliar cidadania a qualquer criança nascida no país. Qualquer criança nascida no país. Eu vou ler para vocês a reportagem, espero que vocês entendam e a gente volta para discutir ela. Vamos lá. Portugal discute ampliar a cidadania a qualquer criança nascida no país. A mudança poderia legalizar muitos filhos de estrangeiros em situação irregular, incluindo os brasileiros. Tá? Será que vai? Vamos ver qual é a ideia dela. É uma deputada do bloco de esquerda que tem essa proposta. Eu acredito que é viável. É uma proposta de alteração à lei de nacionalidade. Colocou em questão a imigração de volta ao centro do debate político em Portugal. O projeto prevê a extensão do direito à cidadania portuguesa a qualquer criança nascida no país, independentemente se os pais vivem ou não em situação regular. A mudança poderia legalizar uma quantidade significativa de filhos de estrangeiros em situação irregular, incluindo muitos brasileiros, que formam a maior comunidade de imigrantes em Portugal. Existem estudos, né? Não dá para saber precisamente, né, pessoal, porque o último estudo foi feito no ano passado, já se faz mais de um ano, né? Mas em números absolutos, Portugal nunca teve tantos estrangeiros residentes quanto agora. Em 2018, eram mais de 480 mil. Essa cifra deve ser bem maior, porém, por quê? Ainda não se considera aqueles que estão vivendo adequadamente, ou seja, os que já estão com documentação. O projeto que simplifica o acesso à nacionalidade foi apresentado na semana passada, no primeiro dia da primeira nova legislatura para o deputado do Bloco de Esquerda. Ao contrário do Brasil, que adota o chamado Jure Solis, em que a nacionalidade é atribuída em virtude do local de nascimento, Portugal, assim como a maioria dos países europeus, é adepto do Jure Sanguinis, em que a cidadania é concedida de acordo com a ascendência. Quem nasce no nosso país tem de ser português, argumentou a deputada Beatriz Dias, uma das autoras do projeto em discurso no parlamento. Tá? Ela ainda vai mais além. Ela decide, né, fazer essa propositura de lei em virtude de diversas coisas que ela vê que vem acontecendo, né, e da amplitude mesmo da nacionalidade para aqueles que nasceram aqui. Ela argumenta que é uma coisa viável, tendo em vista que, assim, em países como Estados Unidos, se você nascer em solo americano, você é americano, nasceu no Brasil, é brasileiro, né? Então, assim, tem essa defesa dessa deputada, né, e vai passar pelo parlamento, né? Já teve gente contrária? Sim, já teve gente que foi totalmente contra, né? E a gente vai ver abaixo. Ela diz ainda que não podemos aceitar uma lei injusta e discriminatória que remete milhares de pessoas para a condição de estrangeiro no seu próprio país, apenas por serem filhas e filhos de imigrantes, completou, né? Porém, o André Ventura, né, que é o recém-eleito, também o deputado de direita populista, diz que é a maior vergonha e maior ataque à nacionalidade que tem a memória. Né? Em declaração ao parlamento, o primeiro-ministro António Costa mostrou-se favorável, mas tem algumas restrições. Ele diz que não basta fazer uma escala em Portugal para que nasça português. Né? Ele diz que tem que ter um vínculo suficiente com o território nacional. A chegada ao parlamento português das 3 deputadas negras nascidas no exterior, 2 na Guiné-Bissau e uma no Senegal, também contribui bastante para esse debate, né? É a chamada de Portugalidade. Uma petição online com mais de 22 mil assinaturas, né, pedida que a historiadora Josiane Quattar, que também é uma deputada, que também é uma deputada,
A Jussiane, primeira deputada eleita do Partido Livre, foram impedidas de assumir seu mandato na Assembleia da República devido a um suposto crime, né? Porque nas eleições ela comemorou, né, a vitória nas eleições com uma bandeira de Guiné-Bissau, no país onde nasceu. Tá? Porém, né, ela também estava junto com a bandeira de Portugal, né, diz que estava também com a bandeira da União Europeia, né, e ela defende claramente, né, a ampliação ao acesso à nacionalidade aos filhos de todos os imigrantes. Além do símbolo africano, Josiane também tinha, né, como a própria reportagem diz, a bandeira da União Europeia e de Portugal, na hora em que fez o seu discurso de vitória. A parlamentar estreante também defende a ampliação ao acesso à nacionalidade de filhos de todos os imigrantes. Ou seja, ela vem justamente para mudar, né? Ela vem para propor algo novo, algo que assim ela acredita, né, que veio uma alteração necessária, tá? A última alteração da lei foi em 2017, né, disparou os pedidos de cidadania portuguesa por estrangeiros através do neto, e agora é isso daí. Vamos discutir lá, agora olhando para mim. Vamos nessa. Voltamos. Já lemos a notícia e agora a gente tem que debater, né? O que você acha disso, né? Muitas pessoas, né, acreditam que aqueles que nascem no território, né, têm o direito de ser o território. Nos Estados Unidos é assim, Brasil é assim, na União Europeia são poucos países que são assim, né? A posição do primeiro-ministro, acredito também que não é uma posição que não deve ser considerada. Eu acredito sim que deve se levar muito em conta, porque o que ele diz é assim, aí você faz uma ponte aérea, vou para a França, vou dar uma passadinha ali para ter um neném em Portugal, né? Até entendo o que ele está dizendo. Porém, vai ter muita gente que defende, nasceu em Portugal, tem que ser português, tá? Nasceu nos Estados Unidos, ele é americano, pensou que eu ia falar inglês, né? Nasceu no Brasil, então assim, vai ajudar muito? Vai. Então assim, é uma possibilidade de muitas e muitas e muitas crianças serem legalizados, e esse número de 600 e para mais de 1 milhão, tá? Porque assim, em 2018 tem 500 e poucos mil imigrantes. Eu acredito que se você pegar todo mundo que já deu entrada, tá até com a sua manifestação aprovada, mas ainda não tem a residência, esse número, sem sombra de dúvidas, vai duplicar, triplicar, quadruplicar, quem dirá, né, quintuplicar. É muita gente, tá? É muita gente. E você pode ver que esse número é de 2018, nós já estamos chegando no final de 2019, ou seja, mais de um ano que não tem essa contagem. Então é possível facilmente, né, já ter chego aqui a mais de 1 milhão de imigrantes. Com essa proposta de lei, se for aprovada, que tudo indica que vai ser aprovada, né, a gente pode ter uma triplicação do número de imigrantes que não serão mais imigrantes, serão portugueses, né? Então assim, vai ficar até difícil de você, porque assim, se vai ser todos portugueses, né, nascidos, os imigrantes que conseguirem a nacionalidade de cá serão portugueses, vão sair da imigração. Então assim, é um número de pessoas que a gente vai perder o modo de contar, vai ter que saber quantas nacionalidades foram pleiteadas, como vocês viram. A alteração da lei de 2017 já teve um aumento mais do que significativo, né, nos pedidos para neto, né? Esse cabelinho aqui tá demais, viu? Então assim, é muita gente vindo para cá, né? É muita gente querendo viver isso. E eu acredito que essas medidas vão em prol à sociedade, está dando certo, né? Tem muita gente que reclama, tem muita gente que é a favor, mas uma coisa que todo mundo tem que entender é que assim, se a lei está aí, vai ter que ser cumprida, né? Se estão vendo isso, é porque há necessidade de ter mais pessoas aqui. Existe sim, né, essa demanda, né, essa necessidade de demanda. Então, bora. Vamos corroborar para isso, né? Sempre sabendo que, né, a lei deve ser cumprida, né? Gostaria muito de ver essa lei aprovada o mais rápido possível, porque é muita gente que vai se beneficiar com isso, serão milhares de portugueses novos, né? O país precisa dessa juventude, no meu modo de ver, tá, gente? Eu tô falando aqui o meu modo, eu li a notícia e tô interpretando a notícia, simples assim, tá? Eu acho, né, que tivemos filho aqui, agora eu vou falar né, eu e a Dai, tivemos um filho aqui em Portugal, fomos mais assim, vai falar, você tá falando mesmo, fui super bem atendido, assim,
Os médicos aqui foram muito, os médicos, enfermeiros, a equipe técnica, assim, muito, mas muito humanos, né? Fomos atendidos com muito carinho, né? Como que eu vou explicar para vocês? Eu tenho medo de ter parto. Olha, a Dayana já disse nos outros vídeos, foi uma das melhores experiências, né? Eu não esperava ser tão bem tratado, porque é de graça, é do Estado, né? Então, assim, Portugal tem uma estrutura ímpar. Tem gente que reclama, tem gente que não é problema nosso. Vamos focar assim, nas experiências que dão certo. Tem gente que não dá certo? Tem gente que não gosta, né? O problema é de cada um. Eu falo por mim, eu gosto, né? Teria outro filho aqui em Portugal? Teria. Não agora, calma. Agora não, porque agora o Davizinho tá dando um trabalho, gente, que vocês não têm noção. Davi é português, porque eu sou português, né? Acredito que se ele não fosse português, adoraria, né, conseguir essa nacionalidade através dessa lei, tá? Porque é muito importante você ser um cidadão europeu, a gente tem que valorizar isso, tá? É uma criança que vai ter uma amplitude, né, de futuro, uma amplitude de horizonte que a gente nunca imaginou, tá? Então, assim, a lei está aí, vai ser seguida, se Deus quiser ela vai ser aprovada, né? A maioria do Congresso, do Parlamento já está favorável a isso, então assim, a qualquer momento nós podemos ter essa novidade boa. Tem novidade que é ruim, mas essa novidade é boa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Se eu tivesse, me perguntaram outro dia assim, se você tivesse que escolher outro lugar para ter filho, eu teria filho aqui de novo em Portugal, né? Não me arrependo em nada de ter vindo para cá, pelo contrário, assim, hoje a gente já está aqui há quase 2 anos, hoje a gente já se sente em casa. Não, é que vocês viram nossa casa, mas eu me sinto em casa, né? Já passou aquela fase de insegurança. Lógico, todo dia é uma batalha nova, todo dia é algo diferente, né? Mas todo dia está aí para ser vencido. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, você tem que acordar e decidir vencer. Não basta você estar aqui, porque aqui pode ser o melhor lugar do mundo. Se você não decidir vencer esse dia, você não decidir ir para frente nesse dia, não vai. Então, a mensagem de hoje é essa. Lemos a lei, né? Vamos já declarar a lei, né? Que vai ser uma bênção para milhares de imigrantes, tá? E escolha sempre vencer. Não escolha ficar para baixo, se arrepender. Assim, é frio, tem dia que chove? Tem. Mas tem dia que faz sol. E na chuva o mundo não para, né? No frio não para. E você vai aprender com o decorrer do tempo a dar graça por tudo que você tem. Hoje está um dia cinzento, por isso que eu estou aqui dentro, né? Mas está uma delícia. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessa notícia. É uma notícia importante para o povo imigrante, né? Para o povo brasileiro, para o povo de Senegal, para o povo venezuelano, para o povo que vem para cá viver e quer ter seus filhos aqui. Então, se você gostou, curte sem dó, né? Curte, mas verifica se a última curtida ficou, né? Se inscreve no canal, não custa, é de graça. E assim, e ajuda, né, a gente a fazer mais vídeo, ajuda a gente a ter novas ideias, ajuda aos patrocínios, não vamos ser hipócrita, né? Não ajuda. A sua inscrição, o seu curtir, o seu compartilhamento com os amiguinhos vai ajudar o YouTube a falar, realmente aquele canal tá engajado, aquele canal quer crescer, aquele canal tá querendo mesmo passar informação. Isso tudo você faz de forma voluntária. Me ajuda. Porque automaticamente vai monetizando meu vídeo, não tem por que mentir para vocês, vai monetizando meu vídeo e o dinheirinho na conta vai entrando, né? Não tem por que mentir, cada anúncio que tiver lá é um patrocínio, só que não é desse jeito que os outros acham que, né? Que nossa, ganha milhões, não, gente, é para cada 1000 visualizações você tem 1 ou 2 euros, então assim, ajuda, que não faz mal a ninguém ajudar. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, temos o nosso Instagram, @direito na real, underline, tracinho embaixo, aquele bem baixinho, Portugal. O Instagram da Dai é @daiperrote, o meu Instagram é @perroterenan. Estamos no Facebook, Daiana Perrote, Renan Perrote, Direito na Real, tá? E é isso, né? Se você gostou, nos ajude. Se não gostou, escreve aqui embaixo por que não gostou. E tá com dúvida? Comenta aqui embaixo que assim que der eu vou responder, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e muito obrigado por mais essa oportunidade.